Olá! Às vezes você tem a sensação de que a promessa que o Senhor fez está demorando a se cumprir? Se você tem essa sensação, eu vou ler um versículo para você, que se encontra em 2ª carta do apóstolo Pedro, versículo 3, capítulo 9. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Essa afirmação, o apóstolo Pedro, ao falar sobre o dia do Senhor, um dia em que o Senhor virá como ladrão, e ninguém sabe o dia nem a hora, mas pegará alguns de surpresa, ele fala essa frase, porque alguns já estão assim, zombando e escarnecendo. Ele diz, nos últimos dias isso acontecerá. Por quê? Porque há muito tempo, desde a época dos meus avós, dos meus antepassados, eu escuto falar sobre a vinda do Senhor Jesus para buscar a sua igreja. Né? Alguns zombadores pensam assim. Então, isso não vai acontecer. Né? Esse é o pensamento. Mas o apóstolo Pedro nos fala, através dessa carta, que o Senhor não demora a cumprir a sua promessa. Ele está simplesmente querendo que ninguém se perca, que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. E é importante ressaltar que o arrependimento, ele é a chave para se alcançar o perdão de Deus. Talvez você queira ser perdoado. Essa é a máxima que podemos alcançar do Senhor. Ser perdoado por alguma atitude errada, atitude pecaminosa, atitude que não agrada ao Senhor, atitude que não é santa, que não é honesta, atitude que não é verdadeira, atitudes pela qual nos constitui como pecadores. E o Senhor, Ele só vai perdoar um pecador arrependido dos seus pecados. Dessa forma, esse pecador, ele alcança uma posição, a qual chamamos de santo, porque ele se santifica, se separa do seu pecado. Mas para isso, para se alcançar o perdão de Deus, é necessário se arrepender. E João, o pregador do arrependimento, que veio um pouquinho antes de Jesus, ele falou assim, olha, produzam, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, se o Senhor ele está demorando um pouquinho, não está atrasado, de repente no seu relógio, parece que ele está demorando, mas ele simplesmente está dando tempo para que todo aquele que quer se salvar se arrependa e não pereça. Não enfrente, não seja sentenciado com o dano da segunda morte. No versículo 7 do capítulo 3 de 2 Pedro, diz assim, pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardado para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Então, que você não se constitua um ímpio. Ímpio é aquele que pratica impiedade, simplesmente isso. Então, se você é obstinado em seu coração, tem algo para ser limpo dentro de você, do seu coração, da sua mente, humilhe-se diante de Deus, porque um coração quebrantado e contrito ele não despreza. Mas se você se mostrar arrogante diante dele, ele vai te desprezar, ok? Então assim, no versículo 14, ele te dá uma dica, ele nos dá uma dica para
para aguardarmos esse cumprimento da sua promessa, que ele virá buscar a sua igreja. Isso é fato. Ele diz assim: portanto, amados, enquanto esperamos estas coisas, o cumprimento das promessas, empenhem-se para serem encontrados por ele em paz, imaculados e inculpáveis. O que você tem que fazer para estar em paz? Para ser achado por ele sem manchas, imaculado. E o que você tem que fazer para ser encontrado por ele sem culpa, ou seja, inculpáveis. Então, assim, que você possa absorver essa palavra, guardar no seu coração e aplicá-la. Amém?